e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Isso aí é Pedro fazendo acepção de pessoa, né? Ele ficou com medo. Estava no meio de todo mundo. Quando começou a chegar os... Porque Tiago é Jerusalém. Então são os mais conservadores. São os judeus cristãos. Quando os judeus cristãos começaram a chegar, era o comecinho da igreja, então já tinha algumas arestas a ser aparadas. Quando Pedro viu os judeus cristãos chegando, ele saiu do meio dos gentios e ficou no meio dos judeus cristãos, fez acepção de pessoa. E aí Paulo deu aquela famosa bronca dele. E é só ler o contexto aí que você vai ver a bronca que Paulo deu a Pedro, no caso de fazer acepção de pessoa. Pois bem, o que mostra que Pedro não é infalível, né? E se Pedro não é infalível, se os outros papas vieram de Pedro, eles também não são. Porque tem uma história de que o Papa é infalível, que o Papa veio de Pedro e que é infalível. Ele já veio, se ele veio de Pedro, ele já veio de uma fonte falível. Pedro era falível. Pedro foi repreendido por Jesus, foi repreendido por Paulo, como é que é infalível? E é da onde a Igreja Católica tira a doutrina da infalibilidade. Fala essa palavra. Infalibilidade. Mas olha. Infalibilidade. É da onde a Igreja tira a doutrina, a Igreja Católica tira a doutrina da infalibilidade. Que o Papa é infalível. Como é que o Papa pode ser infalível se eles dizem que ele começou, que o papado começa em Pedro? Pedro falhou. Ele falou, ele não foi só essa vez, não. Ele falou com Jesus, Jesus repreendeu ele. Ele falou ali, fez acepção de pessoas. Paulo chamou a atenção dele aí também. Tá bom? Quem quiser anotar isso aí para conversar com os nossos amigos católicos, fique à vontade. Só não digo que fui eu que falei, porque eles... Bom, eles não vão gostar de mim, não tem jeito. Até já quis ser amigo deles, não vou ser. Marcos capítulo 6, verso 3, menciona Judas como irmão de Jesus. Oi? Lê só esse versículo, agora vai. Marcos capítulo 6, verso 3. 6, verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Então está dizendo diretamente aí que esse Judas era irmão de Jesus. Não está dizendo diretamente? Não. Esse Simão aqui não é o Simão Pedro não, né? Nada a ver, né? Não. Esse Simão fala aqui. Que tem uma... Pedro não, Senhor. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Esse Simão aqui, nada a ver. Não tem nada a ver, não. É outro Simão. É um irmão de Jesus. Jesus tinha um monte de irmão. Irmão de Jesus. Por mais que a Igreja Católica queira esconder, mas Jesus tinha um bocado de irmão. Então, minha gente, tudo indica que quem escreveu a palavra, a gente vai deixar o Luiz embora, vai, né? Vamos deixar? Não precisa. Não acostuma não, tá? Hoje é uma balada de bolo. Não vai para outra balada, não. Já está desconfiado. Coisa não, ele vai para. Pastor Cidinho vai para a balada, já está desconfiado, já está vestido igual um playboy. Não, fica aí até o fim da aula. Não vai para a balada, não. Mas o senhor, ele fala, né? Voltou na cor passada, você Ah lá, não, você não quer levar o pastor Cidinho para a balada também, não deixa não. passando por só essas coisas.
Os irmãos, a paz do Senhor, desculpa interromper. Amém. Que figura. Vai com Deus. Jesus te ama, e eu também. Figuraça. Isso é uma figuraça. Tudo bem até aí, minha gente? Data entre 65 e 80, o autor Judas, e tudo indica que esse Judas é irmão de Jesus, tá bom? Data. As considerações estabelecendo a data desta carta inclui-se, segundo Judas e segundo Pedro. Ou se segundo Pedro é dependente de Judas, ou se ambas as cartas tiradas de um terceiro documento que circulou como uma advertência contra os falsos mestres. Então a data depende do seguinte: foi Judas que influenciou o segundo Pedro? Foi o segundo Pedro que influenciou Judas? Ou os dois foram influenciados por documentos que corriam na época sobre a advertência contra os falsos mestres? A data depende disso. Como a maior parte de Judas tem paralelos com o segundo Pedro, é provável que tenha sido antes de 65. A maior parte de Judas, quando você vai examinar segundo Pedro, bate, tem paralelos. Então, por isso, é provável que a data seja 65. Se for escrita depois de segundo Pedro, como muitos estudiosos acreditam, pode ter sido em 80. Então, se foi antes de segundo Pedro, foi perto de 65. Se foi depois de segundo Pedro, foi próximo de 80. Como eu tenho uma tendência sempre de acreditar na data mais tardia, eu acho que foi 65. Eu acho que foi antes de segundo Pedro. Judas, antecedentes da carta. Judas mostrou urgência em seu propósito de advertir os cristãos contra os falsos mestres. Ele achou que isso era urgente. Então, gente, lê para nós o versículo 4 dessa carta, que também só tem um capítulo. Judas, versículo 4. Porque se introduziam alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então ele já vai direto na questão dos falsos mestres. Vai direto. Interessante, leia o versículo 1 ao 3. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservador por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Lê de novo para mim, por favor. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservadores por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Alguém tem uma versão diferente? Uma versão mais antiga? Que versão é essa, minha querida? É a corrigida. É corrigida? É corrigida? Almeida corrigida. Meu Deus. É que eu estou procurando uma coisa. Tem uma atualizada aí?
Queridos em Deus Pai, conservador por Jesus Cristo. Então, esse conservadores por Jesus Cristo aí, não era isso que eu queria. Não, que da Judas serve de Jesus Cristo. E que mais? Irmão de Tiago, ao chamado e santificado em Deus Pai, conservado por Jesus Cristo. Santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Isso. Dela está conservadores. Tudo bem, sem problema então. Chamados por Deus Pai e santificados em Jesus Cristo. Isso. Tá. Continua. Amados, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Volta. Terminou o versículo? O 3, aí vai pro 4. Não, lê o 3 de novo, por favor. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação. Então ele ia falar da comum salvação. Ele não ia falar nada de falsos mestres. O assunto dele era a comum salvação. O que dá a entender é que o Espírito Santo constrangeu, o Espírito Santo mudou o tema dele. O que dá a entender é isso. Vamos continuar para ver. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Então ele teve por necessidade de mudar o tema. De onde veio essa necessidade? Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso? Daqui por diante, toda vez que vocês forem ler a carta de Judas, quando chegar aí, vocês dão uma paradinha. Tive por necessidade. De onde veio essa necessidade que o fez mudar o tema? Ou vocês não concordam comigo que ele mudou o tema? Também pode discordar, não tem problema. Leiam aí com os vossos olhos, leia todo mundo aí. Leia aí até o versículo 4, o senhor já leu? Ou até o 3? Até o 3, né? Leiam do 1 ao 3. Respira fundo. E aí, o que vocês acham? Ele mudou o tema dele ou não? Rosana, o senhor acha que mudou o tema dele ou não? Oi? Eu acho que Pastor Cid, o senhor acha isso? Mudou? Vamos Leal, mudou? Olha para mim, Daniel. Mudou? Mas, seja sincero, mudou porque eu estou dizendo que mudou ou porque o irmão leu aí e entendeu que ele mudou? Não, lê devagarzinho que vai entender que ele mudou. Não sou eu que estou dizendo, é ele que está dizendo. É ele que está dizendo que ele teve necessidade de mudar. Né? Não é isso? O que pode ter feito esse homem de Deus mudar o tema? Somente o Espírito Santo. Eu acredito piamente. O Espírito Santo falou, não é isso que eu quero que você escreva. Escreve um outro negócio aí que eu vou te mandar. Não é isso que a parede está dizendo? Lê para nós outra vez. De 1 ao 3. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu vi um homem pregar
pregou uma hora mais ou menos. Só leia que eu vou dizer para vocês o que é que ele pregou. Uma hora. Lê de novo, começa lá no versículo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia... Não, para, ele ficou só aí. Chamados por Deus Pai, conservados por Jesus Cristo. Uma hora de pregação. Meu Deus. Estava bom. Estava muito bom. Estava muito bom, meu. Vai demorar muito para chegar lá, eu nem chego. Eu já estou no final da carreira, não cheguei ainda, não vou chegar lá não. Não chego lá. Diz ele que eu fiquei melhor do que ele, mas é ele me animando, né? Chama-se Vicente Paula Leite. Ele fala para mim, João, você ficou melhor do que eu. E eu fico pensando, ele está me sentindo, né? É ruim de ficar melhor do que ele. Ele está me jogando para cima. Mas se vocês perceberam, gente, que ele muda o tema, é o único livro na Bíblia que o autor confessa ter mudado o tema. Ele ia falar de salvação, mas não vai não. Aí no versículo 4 que ele fala? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Aí ele começa a explicar porque ele mudou o tema. Então vamos emendar o 3 no 4, vai, para poder certinho. Leu 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Para aí. Agora ele vai começar a mostrar por que ele teve essa necessidade, vai? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Os caras se introduziram, eu fui constrangido a combatê-los. Continua. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Tá certo. Obrigado. Judas mostrou urgência em seu propósito de advertir contra os falsos mestres. Falsos líderes são sensuais, pervertem a verdade, são destinados ao julgamento divino, eles são chamados adormecidos, no versículo 8, e são expostos por não ter o Espírito, no versículo 19. Então, lembra nós, do versículo 14 até o 19. Quando eu pedi para a senhora parar, a senhora dá uma paradinha, por favor. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Para aí que aí tem uma polêmica. Uma polêmica aí. Repete para mim, por favor. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Vocês vão precisar dessa informação para a gente. Marca direitinho, que vocês vão precisar, porque alguém vai perguntar para vocês, ou lá na frente vocês vão precisar lembrar disso, porque o que está acontecendo aí é o seguinte: Judas, o escritor, ele está citando um livro apócrifo. Ele está citando o livro de Enoque. E aí tem uma polêmica. Se Judas está citando, não faz com que Enoque tenha autoridade, o livro de Enoque tenha autoridade, porque ele está sendo citado em um livro que tem autoridade. O que vocês vão responder? Vocês vão responder o seguinte, presta atenção.
Paulo cita poetas cretenses. Isso não faz com que a poesia cretense passe a ter autoridade. Não faz com que. O que está acontecendo aí, que ele cita Enoque, porque Enoque era conhecido na época. Como Enoque era conhecido na época, ele cita como algo que muita gente conhecia. Ele não está dizendo que é certo, que Enoque é bom, que é um livro bom para ler. Ele está usando como referência. Está usando como referência, porque todo mundo conhecia. Por falar em usar Enoque como referência, eu coloquei no grupo, tem um vídeo, é uma menina, um aluno meu do mestrado. E ele fala um negócio lá, muito bem falado, o menino é uma fera. E aí eu respondo um áudio sobre o que ele falou. Mesmo reconhecendo que ele é uma fera, eu discordo dele. Vocês já ouviram? Ouve, tá, gente? É um assunto importante. Tem um videozinho, um vídeo bem feito dele. Ele está falando sobre Gênesis, capítulo 6, que é uma discussão que nós tivemos no grupo lá. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Quem eram aqueles anjos? Quem eram aqueles filhos de Deus? De Gênesis capítulo 6. Aí ele dá 3 opiniões no vídeo muito bem feito, e fala com qual que ele concorda. Eu vou e digo que está bem feito o vídeo e tal, que está muito bem argumentado, mas que eu discordo dele, que ele fica com a terceira opinião, das 3 que ele mostrou, ele fica com a terceira, eu fico com a primeira. Então é um assunto bastante interessante que vocês vão encarar, se já não encararam pela vida fora, que é aquela pergunta: os filhos de Deus de Gênesis eram homens, eram anjos, tá? Então o assunto é esse, tá bom? Dá uma olhada lá que vai ser legal para vocês. Então a senhora está lendo 14, não é isso? Isso. Prossiga, vai para o 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando... Eles chegaram na casa dos outros, eles começaram a murmurar, queixar da sorte deles, falar que eles eram perseguidos, mas eles eram perseguidos porque eles andavam de qualquer maneira, faziam coisa errada. Uma coisa é a pessoa reclamar da perseguição porque está sendo perseguido mesmo, outra coisa é a pessoa provocar a perseguição e depois ficar reclamando. Continua. Cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Olha, graça é boa. Continua. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Quem disse isso? Paulo, né? Quando ele fala de apóstolo, todo ele cita esse trecho, ele está se referindo a Paulo. Continua. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Não tem do Espírito. Então vocês viram a ficha da rapaziada como é limpinha? Eu não hospedaria uma raça na minha casa, mas nem sempre de bagaça. A última referência insinua que os falsos mestres representavam a eles mesmos como aqueles que tinham o Espírito. Eles também podem ser os precursores dos heréticos gnósticos que reivindicavam
espiritualidade no século II. Com certeza são. Eles são os precursores dos gnósticos do século II. Aí os gnósticos do século II a gente só estuda a história da igreja, tá bom? Mas esses que nós estamos estudando, que João combateu, que Pedro combateu, que Judas combateu, Paulo combateu, são os precursores desses do século II. Objetivo. A carta começa e termina com uma afirmação de ação graciosa de Deus em nome dos crentes, ressaltando a preservação divina. Então, lê o versículo 21 e depois lê o 24. 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Leu o 21 e o 24? Isso. O 1 e o 24? Não, o 1, eu li 21, entendi 21. Leia o 1, repete para nós o 1, depois lê o 24. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. O 24. Então ele faz uma afirmação graciosa, ele elogia, né? E o 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. O 24 é o último versículo, né? Não, 25. Tá. Mas no comecinho e no finzinho, ele faz o quê? Uma afirmação graciosa de Deus em nome dos crentes. Entretanto, os próprios cristãos devem batalhar pela fé. Tem esse elogio, tal tudo, mas eles devem batalhar pela fé. As responsabilidades dos cristãos são desenvolvidas nos versículos 20 ao 23, por uma série de exortações práticas. Então, lê o versículo 3 de novo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Agora leia a exortação, do 20 ao 23. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apredai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Interessante. Quem são esses que estão duvidosos? Ele está falando de pessoas crentes ou de descrentes? O que vocês acham? Lê o versículo de novo aqui, fala dos duvidosos. Que versículo é? É o 22. E apedai-vos de alguns que estão duvidosos. Para a gente entender melhor, vai ter que começar no 20, não tem jeito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, e orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. São crentes, né? Esses duvidosos aí são crentes. É crente. Então não vai aparecer uma rapaziada, não? Para ter piedade. Ter piedade dos que estão duvidosos.
Não aconteceu com a rapaziada, não. É o que de vez em quando a gente faz, né? O cara já está duvidoso, a gente acaba ali. Então vamos ter misericórdia dos que estão duvidosos e fazer mais o quê? E salvar alguns. Estende a mão para o cara, você vê. Não, Dá uma puxadinha com essa vermelha. ajuda ele. Arrebatando os do fogo. Ele já tá na beira do fogo, dá uma puxada para ver se o cabo escapa. Tende misericórdia deles, com temor e aborrecendo até a roupa manchada da carne. Só que você, para fazer tudo isso, para você estender bom tudo, você tem que primeiro aborrecer até a roupa manchada da carne. Se você tiver carnudão também, não chega perto de alguém, vai ser escorrega e cair no fogo junto. Gente, eu não tenho como dizer outra coisa, não é isso? Não é isso que ele está dizendo? É isso que Judas está dizendo, fica esperto, meu. Se ele segurar aquela cena aí comigo, já está no boco. Se não tiver com a roupa limpinha, não chega perto do fogo não, que o negócio pode ficar estranho. A gente fala assim brincando, mas é o que o texto está dizendo, não é? Ele está mandando primeiro edificar, orar, para depois você fazer. Senão vai dar problema. O que o senhor acha, Maria? Esse versículo 23 está diferente na minha Bíblia. Como é que está? E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. É porque ele usa um expediente um expediente mais da língua hebraica do que do grego, que é levar ao extremo. Quem não ama tem ódio, por isso que ele fala odiando. Ele vai para o extremo. Igual quando Jesus diz que tem que deixar o pai e a mãe. Em outro lugar, o próprio Jesus explica, diz que é amar mais a ele do que ao pai e a mãe. Então, isso é uma característica mais do idioma judaico do que do grego, que ele acaba usando aí, algumas traduções acabam traduzindo dessa maneira. O que não está errado, está uma tradução boa também. O balanço da carta expõe especialmente levando em conta as analogias do Antigo Testamento, a presença secreta de falsos mestres dentro da comunidade, os quais buscam destruir a fé do povo de Deus. Pois bem, eu vou parar por aqui. Eu estou parando a utilização de livros apócrifos. Vou deixar esse assunto para a próxima aula, porque esse